Então, bom dia, pessoal. Já estamos gravando a nossa aula. Infelizmente, eu não consigo ouvir vocês, gente. Mas vocês me ouvindo já é alguma coisa, né? É melhor do que nada, pelo menos, né? Gente, então nós vamos ter que fazer uma aula assim, meio sem. Fazemos exatamente. Só que quando eu começar a passar os slides, pessoal, eu não vou conseguir ver o chat, tá? Então, vocês podem fazendo perguntas sem problema nenhum. Daí, quando eu parar de compartilhar os slides, daí eu vejo o chat e daí eu respondo qualquer pergunta, vocês podem fazer qualquer colocação. Vocês sabem que estão livres, né, para fazer qualquer coisa. Hoje, eu vou mostrar as aulas, vamos conversar sobre as aulas 17 e 18, tecnologias e processos de produção, e gestão da capacidade produtiva a longo prazo. Até a gente já viu alguma coisa de capacidade produtiva, então vai ser, hoje não é uma aula muito longa, são as aulas 17 e 18. Semana que vem é feriado, tá, gente? Então não vamos ter aula. Daí na aula do dia 22 de novembro são as aulas 19 e 20. E daí eu vou mostrar também para vocês o trabalho que vocês têm que entregar para mim. Se vocês já viram lá no material, eu já coloquei lá na semana 18 do dia 29 o trabalho que vocês têm que fazer. Então vocês têm 1, 2, 3 semanas para fazer o trabalho, tá? Então, no final da aula, eu vou apresentar o trabalho para vocês, tá? É o mesmo esquema do trabalho do bimestre passado, individual, etc. Inclusive, vocês podem começar a fazer a mesma empresa, tá? Fazer a mesma empresa que vocês fizeram bimestre passado. Então, vamos lá. Hoje a aula não é muito longa, não, tranquilo. Eu vou compartilhar os nossos slides aqui para a gente começar a conversar. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Vocês já devem estar vendo os slides. Eu vou pegar aqui a caneta. Ah, velha caneta do professor Klaus. Se funcionar, né? Que nem o Bruno falou, né? Tecnologia é bom quando funciona, né? O problema é funcionar. Hoje está difícil. Hoje está difícil mesmo. Então, vamos lá. Caneta, vamos pegar uma cor aqui. Vamos deixar na caneta preta mesmo, só aumentar um pouco a espessura, para não ficar... Então, a nossa primeira aula é a aula 17. Gente, a gente já está na semana, deixa eu ver aqui, a gente já está na semana 15 e tudo, incluindo o exame final, vai até a semana 20. Olha só, hein? Já estamos chegando lá. Então, a aula 17 é tecnologia de processos de produção. Aliás, deixa eu só comentar uma coisa quanto já ao final do semestre, né? Dá para notar quando a gente já está no finalzinho do ano, quando a voz do professor Klaus começa a desaparecer. Olha aqui, a minha voz está desaparecendo, né? Então, assim, tecnologia de processos de produção. A gente pode ter diferentes tipos de tecnologias num processo de produção qualquer. A gente pode ter a tecnologia de produtos, que é o produto propriamente dito, né? Então, quais máquinas, equipamentos que eu vou utilizar para fazer aquele produto? Perdão, tecnologia de produto é como vai ser o nosso produto final. Então, como será nosso produto final? Agora, quando a gente está falando de tecnologia de processos, é como vamos fazer nosso produto final. Então, tecnologia de produto é como que vai ser o nosso produto final?
Ele vai ter quais características? Ele vai ter qual tecnologia? Agora, quando a gente está falando de tecnologia de processos, o que a gente vai utilizar para fazer aquele produto? O andamento da fabricação daquele produto. Produto, processo, serviço, qualquer coisa assim. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar lá o exemplo dos ônibus. Né? Eu tenho um ônibus super moderno, híbrido, né? Diesel, biodiesel, com elétrico e não sei mais o que, isso e aquilo. E isso que a gente está falando é uma tecnologia de produto. O ônibus já está pronto. Ele já é o nosso produto final. E para isso ele tem uma certa tecnologia embarcada. Agora, tecnologia de processos é como que eu vou fazer aquele ônibus. Eu posso fazer o ônibus híbrido, cheio de coisa, computador, etc. Ele pode ser feito de modo totalmente robotizado ou totalmente manual. O produto final vai ser o mesmo. Vai ter a mesma tecnologia, vai ter as mesmas coisas. Só que ele vai ser construído de uma forma diferente. Então, o ônibus final lá, que eu vou ter para usar, cheio de computador, cheio disso, cheio daquilo, ele a gente chama de tecnologia de produto. Agora, como que eu vou fazer o ônibus? Se vai ser automatizado, robotizado, né? Ou vai ser tudo manual, etc. Isso a gente chama de tecnologia de processos, né? E quando a gente fala de tecnologia de processos, a gente tem que falar de 3 pontos principais: aplicação, relevância e estrutura, né? A aplicação o que eu vou aplicar para fazer aquele produto, processo ou serviço. Então, quais são os materiais, informação que eu vou utilizar. Informação, aqui a gente fala de conhecimento. Eu preciso de conhecimento para fazer o meu produto, para ter o meu processo de produção. E a demanda do cliente. Relevância, principal ou periférica. Principal é para fazer o produto final, periférica é de apoio para fazer o produto final. E a estrutura, o hardware, que é o físico, e o software, que são as informações. A gente já vai falar mais sobre isso, né? Então, aí vocês não podem esquecer disso, que são duas coisas bem diferentes. Tecnologia de produto e tecnologia de processo são coisas bem diferentes. Mas, professor, eu posso ter um produto final super sofisticado, cheio de computador e etc., mas feito de modo manual? Claro que eu posso, sem problema algum. Ou semi-manual? Claro que eu posso, sem problema algum. Agora, eu posso ter um produto final cheio de tecnologia, também feito de modo todo automático, robotizado, tá? É importante que a gente tenha, então, como eu estava falando antes, a gente pode classificar as tecnologias e processos de produção de várias formas. A primeira forma é relevância, como eu estava falando ali. Então, eu posso ter principal ou direta. Por exemplo, máquinas. Quais são as máquinas que eu uso no meu processo? Ou eu posso ter periférica ou indireta. Por exemplo, controle de processo. Então, quando eu estou falando na relevância do meu processo de produção, eu posso dividir em 2 tipos de processos. O processo principal, o direto, que é o que vai fazer o meu produto. Então, quais são as máquinas? Lá eu tenho uma esteira, eu tenho uma máquina de solda, eu tenho um robô que faz isso, eu tenho outro equipamento que dobra e assim por diante. Por que eu chamo de relevância principal ou direta? Porque aquilo realmente vai fazer o meu produto, fisicamente falando. Agora, eu tenho pontos no meu processo de produção que tem relevância periférica. Periférica é que está na periferia, que está em volta, ou chamado indireto.
por exemplo, controle de processos. Então, quando eu tenho um programa de computador que vai me dizendo em tempo real quanto que eu estou fazendo, ele vai vendo a qualidade do produto e etc., eu tenho um processo de produção de relevância periférica ou indireta. Ele não faz parte do produto final. Ele não vai se mostrar no produto final. Mas sem esses processos, eu não tenho um bom produto final. É o típico caso de controle de qualidade. Então, eu preciso, no meu processo de produção, sempre ter controle de qualidade, sempre. Né? Então, eu vou fazer manutenção dos meus ônibus na garagem. Eu preciso fazer a manutenção e controle de qualidade dessa manutenção. Se o mecânico, por exemplo, ele não faz a manutenção correta, o ônibus tem um problema, pode até matar a gente, né? Então, depois que o mecânico faz, eu preciso de um controle de qualidade. O que, que é? Testar. Então, vai alguém lá e testa se o ônibus realmente está certo, se o conserto foi legal, testa os freios, testa isto, testa aquilo. Pode ser o próprio mecânico, pode ser uma terceira pessoa, tá? Mas o importante é que eu faça controle de qualidade. O controle de qualidade, ele não faz parte do produto final. Agora, o conserto, digamos que o ônibus estava com freio desgastado. Foi lá o mecânico e trocou o freio, certinho. Isto tem relevância principal ou direta. Por quê? Faz parte do meu produto final. O ônibus funcionando de forma correta. Daí foi um outro mecânico e fez um controle de qualidade. Foi um motorista e fez um controle de qualidade. Foi lá e testou os freios numa situação real. O que, que ele está fazendo? Controle de processo, controle de qualidade. É claro que isso é de extrema importância. Eu tenho que fazer controle de processo, eu tenho que fazer controle de qualidade, mas ele não se mostra, ele não é agregado no meu produto final. Por isso a gente chama de relevância periférica ou indireta. Outra maneira que a gente pode classificar os processos de produção é conforme a estrutura, né? Então, eu posso ter hardware e software. Então, se a gente for na informática, hardware é o equipamento. Computador, por exemplo. Software é o programa de computador. Então, é como se fosse aqui, olha, se a gente pegasse estrutura é o hardware e periférico é o software. É mais ou menos assim. A gente pode separar em escala alta ou baixa. Escala é a quantidade que eu tenho final. Então, se eu tenho um processo de produção com alta produção, eu tenho alta escala. Se eu tenho um processo de produção com baixa produção, eu tenho baixa escala. Normalmente, alta escala está associada a processos automatizados. E baixa escala está associada a processos manuais, que são mais lentos, que são mais devagar. E eu também posso separar os meus processos de produção quanto à abrangência, né? Abrangência, onde que eu tenho isolada ou integradora. Isolada é um único processo. Integradora é quando eu junto vários processos de produção, né? Eu estou falando sempre de processo de produção. Então, eu posso... Olha as possibilidades que eu tenho de tecnologias de processo de produção. Eu posso ter tecnologias principais ou diretas, as máquinas que eu vou utilizar para fazer o meu produto. Eu posso ter tecnologia com relevância periférica ou indireta, o controle do processo. Eu posso ter quanto estrutura, hardware, que são os equipamentos, software, que são os programas que eu vou utilizar.
Eu posso ter quanto à escala, alta escala, um número grande de produtos que eu vou produzir, normalmente associado a processos de produção mais automatizados. Agora, eu posso ter também a minha produção quanto à escala em baixa escala, produzir menos. Normalmente isso é ligado mais a processos de produção manuais. Né? Vamos pegar um restaurante, né? Se eu tenho equipamentos lá, eu tenho, sei lá, uma pastelaria. Se eu tenho equipamentos para fazer a massa, para abrir a massa, para dobrar o pastel, etc., eu consigo produzir mais rápido, em alta escala. Agora, se eu tenho uma pastelaria que eu faço tudo manual, eu não vou conseguir produzir em alta escala, vai ser em baixa escala, porque o processo é muito demorado daí. E, finalmente, eu posso separar os nossos processos de produção quanto à abrangência. Isolado, né, onde que eu tenho um único processo e ele não se liga com outros, ou integradora, né, que eu tenho que junta vários processos diferentes. Daí eu posso pegar vários processos isolados e juntar, eu tenho tecnologia de processo integradora, tá? E, finalmente, né, isso só para lembrar vocês, que a gente já viu, eu já mostrei, além do que era matéria de vocês, em uma aula anterior, eu já mostrei um pouco sobre capacidade produtiva. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre capacidade produtiva, um básico, na aula 18, que é gestão da capacidade produtiva a longo prazo. Gente, antes de a gente falar da capacidade produtiva, é assim, tudo depende de duas coisas básicas quando eu falo de capacidade produtiva. E vocês não podem esquecer isso o resto da vida de vocês. Não podem. Eu preciso. A capacidade produtiva, ela está ligada diretamente a recursos de produção e requisitos de mercado. Isso eu quero que vocês entendam, porque a gente volta e meia vê indústria que é mal gerida, que é mal planejada. Então, por exemplo, eu faço uma indústria gigantesca. Nossa, eles têm lá um monte de robôs, um monte de equipamento caríssimo, altíssima tecnologia de produção e tudo mais, maravilhoso. Eles conseguem produzir milhares de itens por dia, ótimo. Daí não tem mercado, não tem demanda. O que adiantou aquela tecnologia, aquele tamanho? Nossa, minha fábrica tem 50 mil metros quadrados e 500 funcionários. Nossa, que fantástico, que maravilhoso, parabéns. Tem mercado? Você consegue dar saída para tudo isso? Então, não adianta, por exemplo, eu ter um processo de produção, como a gente acabou de ver, em alta escala, com relevância, né, principal às máquinas maravilhosas, né, hardware e software fantásticos, se eu não tenho mercado. Então, a minha capacidade produtiva, ela deve ser sempre planejada em função de mercado. 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 Demanda. Se eu tenho pouca demanda pelo meu produto, eu vou ter uma tecnologia de produção que atenda àquela demanda. Não adianta nada eu ter uma super tecnologia de produção em altíssima escala se eu não tenho demanda. Meu produto vai ficar represado, vai ficar lá no estoque. Daí o dinheiro vai ficar empatado. Ao longo do tempo eu vou ter prejuízo com toda certeza. Eu preciso repor tudo isso. Então, a minha capacidade de produção, ela deve ser sempre pensada na demanda. Então, eu tenho que pensar assim, qual que é o nível de demanda da previsão? O que eu estou prevendo?
quanto que os meus clientes provavelmente vão comprar. Eu tenho que imaginar quais seriam as consequências do suprimento excessivo ou insuficiente. Quer dizer, eu comprei muito matéria-prima, fiz muito produto. O que vai acontecer se eu não tiver demanda? Suprimento excessivo. Ou eu não estava preparado para aquela demanda. A demanda veio muito mais forte. Então eu acabei comprando pouca matéria-prima, produzi pouco produto. E o pessoal quer mais, quer mais, quer mais. Então vejam, tem esses dois casos. Eu posso achar que eu vou vender muito, então eu compro muita matéria-prima, produzo bastante, e daí acabo vendendo pouco. Isso é erro meu na previsão de demanda. Ou, ao contrário, professor, eu sou muito precavido. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pequenininho, e etc. Daí eu vou fazendo um pouco o produto. E, de repente, o pessoal adora teu produto e a demanda é muito grande. A tua produção se torna insuficiente. Qual é o risco que você corre? No primeiro caso, quando você produz muito e a demanda é pouca, você corre o risco de ficar produto lá na prateleira, né? Você não vender, fica empatado. No segundo caso, você produz pouco e a demanda é grande, você corre o risco de perder mercado. Vai lá o teu concorrente, já rapidamente ele imita teu produto, vende até mais barato que você, por mais que tenha menos qualidade, e daí você perde o mercado. O teu cliente não vai mais confiar em você. Por quê? Você não tem aquele produto. Ele vai procurar, ele quer aquele produto, ele vai procurar com outro. E daí vem um outro te oferece. Então a gente tem que estudar quais são as consequências do suprimento excessivo ou suficiente. Por isto que a previsão da demanda é muito importante. A gente tem que se preparar para mudanças na demanda futura, problemas, por exemplo, geográficos, problemas populacionais, problemas que é mais comum econômicos. Então, por exemplo, quando começou a pandemia, um monte de gente ficou mal. Ficou mal. Por quê? A demanda retraiu. Gente, quando começou a pandemia, ninguém mais saía de carro no mundo inteiro. O preço da gasolina, do petróleo, foi desabando, desabando. Teve alguns dias, poucos dias, que o preço estava negativo no mercado internacional. Quer dizer o quê? O produtor pagava para você comprar petróleo dele. Mas isso é questão de mercado. Isso é difícil de entender, mas realmente aconteceu isso. Agora, o preço do petróleo, a demanda aumentou, está acabando a pandemia, todo mundo está saindo mais de carro. Agora, a demanda aumentou, o que está acontecendo? O preço do petróleo está indo para as alturas. Por quê? Os produtores abaixaram a produção para não ficar com estoque excessivo e agora eles não dão conta de aumentar a produção de novo. Daí o preço sobe lá em cima. Isso está acontecendo não só com petróleo, mas com muita coisa. Olha o caso dos semicondutores. A indústria automobilística mundial está parada porque não tem semicondutores. Os carros hoje utilizam um número muito grande de semicondutores. E não tem. Então, o que acontece? Quando alguém tem semicondutor, vende por um preço mais alto. Né? Jogo de mercado. E daí acaba encarecendo o custo do carro. Mas hoje as empresas não conseguem, por mais que tenha gente querendo comprar o carro, a produção de carros está menor do que antes da pandemia por falta de semicondutores. Né? E outra coisa é incerteza sobre a demanda futura. Isso também está ligado muito aos mesmos fatores das mudanças na demanda futura. Então, quando eu vou planejar a minha capacidade produtiva, eu preciso saber qual é a demanda. Qual é a demanda agora, qual é a demanda a curto, médio e longo prazo. Então, a gente precisa fazer pesquisa de mercado. Nunca determinem a capacidade produtiva do trabalho da empresa de vocês sem pesquisa de mercado.
Vejam quanto que vocês estavam vendendo antes e daí projetem para o futuro, mas não sejam exagerados. Por exemplo, o caso da Ranieri, lá, a loja de roupas. A Ranieri, ela precisa saber o quanto vai aumentar agora o mercado dela com a saída da pandemia. Como que está a economia? As pessoas estão querendo comprar, não estão querendo comprar? Então, ela pode, por exemplo, fazer pesquisa de mercado. Ela pode pegar as vendas nos últimos tempos e daí projetar como vai ser no futuro. Pega as vendas antes da pandemia, durante a pandemia, perdão, agora no final da pandemia, pode fazer projeção e daí ela vai se preparar agora para o verão, para o próximo inverno e assim por diante. Só daí a gente vai projetar a nossa capacidade produtiva. Depois que a gente viu qual que é e qual será a demanda, daí a gente vai ver quais vão ser os recursos de produção que a gente vai usar. E a primeira coisa que eu tenho que pensar é disponibilidade de capital. Quanto dinheiro eu tenho para investir? Professor, eu não tenho dinheiro próprio, vou pegar num banco. Então tem que ver quantos juros que você vai pagar, qual que é a tua a taxa de juros e outras taxas que porventura vocês tenham que pagar. Qual que é a tua capacidade de pagamento dentro daquele prazo estipulado em função da demanda? Porque você vai pagar o empréstimo com o resultado das vendas. E a venda é resultado da demanda. A demanda é alguém querendo o teu produto. Ele vai lá e compra teu produto, vai pagar em dinheiro e você vai pagar o teu empréstimo. Então, olha, como a demanda, ela também vai influenciar na disponibilidade de capital. Estrutura de custo de incremento de capacidade. Isso significa, poxa vida, o meu produto, nossa, tem uma demanda, eu não esperava isso daí, vou ter que aumentar a produção. Quanto custa por unidade produzida para aumentar a produção? Ah, eu preciso fazer mais uma linha de produção. Então, quanto isso vai custar por unidade produzida? Ou eu posso aumentar mais um turno. Então, eu não preciso fazer mais uma linha de produção, eu não preciso investir mais. Eu só vou investir mais em funcionário. Antes eu trabalhava 8 horas por dia, agora eu vou trabalhar 16 horas por dia. E assim por diante. A economia de escala, né? A gente sabe que até um certo ponto, quanto mais você produz, menor são os custos fixos, principalmente. Os custos variáveis também, né? Isso pode acontecer. E, finalmente, a flexibilidade de provisão de capacidade. Será que eu consigo aumentar minha capacidade produtiva ou não? Pode ser que eu não tenha espaço, pode ser que eu não tenha matéria-prima, pode ser que eu não tenha pessoas. Então, algumas vezes, por mais que eu queira aumentar a minha capacidade produtiva, pode ser que eu não consiga aumentar a minha capacidade produtiva. Por exemplo, eu quero construir mais uma linha de produção, mas eu não tenho mais espaço na minha empresa. A minha empresa é pequena. O único jeito de eu colocar mais uma linha de produção é fazer uma nova empresa em um terreno maior. Então eu não tenho já essa flexibilidade. Ou, eu fui inteligente, eu já comprei um terreno, anteriormente eu já comprei um terreno com um tamanho maior. Então, eu comecei com uma linha de produção, agora eu posso aumentar para mais uma linha de produção, tá? Então tem tudo isso daí. Eu tenho que rever isso. Outra coisa, não adianta nada eu querer aumentar a minha produção se não tem matéria-prima. Por exemplo, eu faço um produto alimentício raro, que ninguém faz, né? E eu só tenho um fornecedor daquela matéria-prima alimentícia. E daí? Como que eu vou fazer para aumentar a produção? Se ele não aumentar a produção, se outro não produzir aquele produto, eu não vou conseguir aumentar a minha produção, porque eu dependo deles, né?
Então, e tem um outro fator que atua na flexibilidade e provisão da capacidade de produção, gente. É pessoal. Algumas vezes eu tenho uma super tecnologia de produção. Então, os meus funcionários precisam ser muito bem treinados. E leva tempo para treinar nesse nível que eu preciso. Né? Como que eu vou fazer para aumentar a minha produção? É a mesma coisa, vamos pegar a universidade aqui. Nossa, o professor Klaus é um ótimo professor. Ele tem grande experiência. Eu estou me elogiando aqui, né, pessoal? Eu estou me elogiando aqui. De repente, vamos dizer assim, que aumentou muito o número de alunos que quer estudar logística na Andrade. Nossa, a gente tem que abrir 5 turmas. Mas espera, o professor Klaus não tem tanto tempo assim. Será que eu vou conseguir contratar outros professores com a mesma experiência do professor Klaus, com a mesma capacidade do professor Klaus, né, com o mesmo conhecimento do professor Klaus? Poxa vida, eu vou ter que contratar professores já com experiência, com conhecimento, etc. Será que eu vou conseguir? Eu posso tentar aumentar a minha escala, mas será que eu vou ter a mesma qualidade? Será que eu não vou ter que pegar um professor que está começando agora, que ainda não tem tanta experiência, tanta capacidade, tanto traquejo como o professor Klaus? Né? Gente, eu estou me elogiando aqui, mas é brincadeira, tá? É só brincadeira, só para vocês entenderem a situação. Então, esse é um outro problema. Se eu não tenho professores do nível do professor Klaus, como que eu vou aumentar o meu número de turmas no curso de logística? Não tem como. É extremamente difícil. Então, a gente tem esse problema da. Será que eu tenho flexibilidade de espaço, de equipamento, de matéria-prima, de pessoal, para poder aumentar minha capacidade produtiva? Se for necessário diminuir minha capacidade produtiva, isso é fácil. Manda o pessoal embora, não compra mais matéria-prima e desativa uma linha de produção, por exemplo. Isso acontece o tempo todo. Inclusive, na pandemia, muitas empresas fizeram isso. Vocês sabem disso. Né? Muitas empresas fizeram isso. Mas aumentar a capacidade de produção já é uma outra história. Olha uma dificuldade que as empresas estão tendo agora. Começou a pandemia, diminuiu a demanda. O que as empresas fizeram? Desativaram linhas de produção, mandaram o funcionário embora. Agora está acabando a pandemia, o consumo está aumentando. O que as empresas estão fazendo? Elas estão reativando linhas de produção e tentando recontratar pessoas, mas não estão conseguindo. Tem várias áreas. Um dos exemplos é restaurante, né? Os restaurantes fecharam, muitos quebraram. Alguns restaurantes tradicionais aqui de Curitiba, caros inclusive, fecharam totalmente. E agora, com a volta da pandemia, muitos restaurantes estão reativando e estão tentando recontratar cozinheiros, garçons. Inclusive, o que eu tenho visto por aí, inclusive amigos que têm restaurante, eles estão tentando recontratar os mesmos cozinheiros e garçons que tinham antes, porque já eram conhecidos a casa, já tinham experiência e tal. Mas muitos desses ou já mudaram, foram para outro lugar, para outros restaurantes, para outras cidades, etc. E eles não estão conseguindo recontratar. Então, qual é a dificuldade? Você tem que recontratar uma pessoa, você vai contratar uma pessoa que não tenha tanta experiência e tem que treinar. Então, a tua comida no começo não vai ter qualidade, não vai sair com o tempo correto e assim por diante. Então, o nível global de capacidade, pessoal, não esqueça mais isso. Depende muito de recursos de operação e requisitos de mercado. Então, matéria-prima, equipamento, pessoal e demanda. E vocês têm que pensar muito bem nesses dois quando forem determinar a capacidade produtiva. Por favor, tá? Mas, professor, mas como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer, por exemplo, a longo prazo. Eu vou me instalar em um lugar onde que eu já tenho espaço para eventualmente colocar mais linhas de produção.
Eu vou me instalar numa cidade onde que eu sei que eu consigo mão de obra a médio e longo prazo para aquele tipo de trabalho. Então, por exemplo, muitas empresas vêm para Curitiba, região metropolitana, porque temos excelentes universidades. Eles sabem que assim que precisar de um especialista em logística, de um engenheiro mecânico, de um engenheiro elétrico, de um farmacêutico, de um biomédico, etc., eles vão ter gente treinada à disposição. Por quê? Temos várias faculdades. Agora, eles vão se instalar lá no Cafundé do Judas. Eles vão ter que atrair pessoas de fora para aquela área. Não vai ter pessoas ali. Isso é complicado. A gente vê muito isso em universidades particulares que se instalam em pequenas cidades do interior. Elas não conseguem professor da própria cidade. Elas têm que importar professor. E daí elas têm que dar uma boa carreira para aquele professor, né? Para ele se sujeitar a sair de uma cidade maior para uma cidade menor, tá? Não é tão simples assim, tá? E finalmente, aqui para terminar a nossa aula de hoje, é muito importante que vocês calculem o que a gente chama de índice de utilização da capacidade, que é a capacidade utilizada sobre o melhor nível operacional, né? O que você faz sobre a melhor condição que você pode fazer. Então, o índice de utilização de capacidade, ele vai te dizer a ociosidade. Vou até colocar aqui assim, ociosidade. E vocês já devem ter ouvido falar desse termo, ociosidade, né? As empresas estão 20% ociosas. É sem fazer nada. Ah, eu estou com meu tempo ocioso. Eu não tenho nada para fazer. Não tenho nada para fazer. Bom, quem dera, né, gente? Quem dera. Eu não sei vocês, mas eu estou bem cansado. Chega final do ano, os professores ficam bem cansados. Por exemplo, a minha fábrica de computadores, ela pode produzir 1.000 unidades por dia, mas só está produzindo 800. Então, 800 divididos por 1.000, né, igual a 0,8. Vezes 100, por causa da porcentagem, igual a 80%. Então, a minha empresa tem 80% de utilização de capacidade. Então, índice de utilização de capacidade, 80%. E nesse caso, ela teria 20% de ociosidade. Quer dizer, ela aproveita 80% do que ela pode produzir e fica 20% do tempo sem fazer nada. Tá? É mais ou menos isso. Ela tem uma ociosidade de 20%. Gente, sempre, quanto maior o índice de utilização da capacidade, melhor. Tá? Se chegar a 100%, quer dizer, tudo que eu posso produzir, eu produzo. Eu tenho capacidade de produzir 1.000 unidades por dia, eu produzo 1.000 unidades por dia e vendo 1.000 unidades por dia. Tá? Isso é extremamente importante. Tá? Quanto maior a ociosidade, né, quer dizer, menor o índice de utilização de capacidade, mais prejuízo eu estou tendo. Significa que eu estou vendendo menos. Tá? A gente só vai pensar em aumentar a capacidade produtiva de uma empresa quanto maior for o índice de utilização da capacidade e menor for a ociosidade. Então, eu até colocar aqui, olha, ociosidade é igual a 100 menos o índice de utilização da capacidade. Então, se o índice de utilização da capacidade foi 80%, a ociosidade é 20%. Tá? Quanto maior o índice de utilização de capacidade, melhor é para a empresa. Quanto maior
ociosidade, pior é para a empresa. A gente quer a menor ociosidade possível. Quer dizer, a gente quer produzir o máximo possível, tá? Em uma outra aula, eu não vou me lembrar em qual, eu já falei de capacidade produtiva para vocês. Eu acho que foi agora no segundo bimestre. Eu dei várias contas, capacidade utilizada, etc. Várias contas que vocês podem fazer. Eu acho que foi no final do primeiro bimestre. Deem uma olhadinha lá no material. Tá bom, pessoal? Agora eu vou descompartilhar aqui. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Voltou o som, professor? Voltou! Que bom! Sim, hein? Fala, Douglas, você tem alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Foi bem explicada a aula. Certinho, então? Sem problema? A aula de hoje não é complicada também. Aí Bruno, dúvidas, Bruno? Não, tudo tranquilo, professor. Ai, que bom que voltou o som, gente. Ah, fico feliz com isso. Então, pessoal, para terminar a aula de hoje, eu quero mostrar o trabalho que Professor, não vocês tem têm como que uma fazer. empresa utilizar 100% da capacidade? Não, né? Como, Douglas? Tem como uma empresa utilizar 100% da capacidade dela? Não, né? Olha, isso é o que as empresas planejam, tá? É muito difícil fazer isso. Por quê? Porque sempre tem algum problema para resolver. Douglas, é você que trabalha na empresa de ônibus, né? Não, eu trabalho na produção. Ah, é o Bruno que trabalha na empresa de ônibus, né? Sou eu. Então vamos pegar o exemplo do Bruno aqui, a empresa de ônibus. Digamos que a empresa tenha 100 ônibus. Qual que é 100% da capacidade produtiva? Os 100 ônibus estarem rodando. Esse é o ideal. Agora, Bruno, acontece isso sempre? Ah, não, é difícil, né? Às vezes dá quebra, né? Dá conserto, essas coisas. Fica pendurado, né? Então, é isso exatamente que eu quero mostrar para vocês. Digamos que a empresa do Bruno tem 100 ônibus, tá? Só que tem 2 ônibus na manutenção. Eles têm que tirar 2 ônibus porque quebraram, porque deu problema, isso e aquilo. Foram depredados, né? No jogo depois do jogo de futebol, né? Os torcedores lá do Atlético depredaram o ônibus, alguma coisa. Não, tô brincando, gente. Tô brincando, tá? É só para vocês darem uma risadinha. Bruno, você torce para qual time? Eu torço pro maior do estado. Coxa. Não, Atlético, né? Não, você disse maior do estado, é óbvio que é o Coxa. Douglas, você torce para qual time? Eu sou atleticano também. Vocês dois estão reprovados, gente. Tô brincando, tô brincando. Mas falando Você viu sério. quem que morreu, né, professor? Hã? Você viu quem que morreu? O Sicupira, Os... Sicupira, É isso. foi. Eu vi que ele morreu, 77 anos, né? E vou te contar, fiquei triste, porque o cara era muito bom. Como jogador e depois como comentarista. Ele sempre foi imparcial como comentarista. Eu sempre assisti o trabalho dele, eu vi muito, muito ele falar na TV. E assim, foi uma pena, realmente. O Sicupira tá pro Atlético, o que que o Krieger foi pro Coxa? Se lembra do Krieger, né? Que ele foi técnico do Coxa várias vezes, era funcionário. Tem uma estátua do Krieger lá, flecha prateada, né? Ele loirão, cabelo comprido, etc. Sicupira foi a mesma coisa pro Atlético, a mesma importância. Sicupira não foi o melhor jogador do Atlético de todos os tempos, mas foi um jogador que sempre esteve com o Atlético. Bom, vamos ver, vamos continuar aqui. Os torcedores do Atlético ficaram revoltados com mais uma derrota do Atlético, né? E depredaram 2 ônibus da empresa do Bruno, onde que o Bruno trabalha. A empresa tinha 100 ônibus. Então, o que que aconteceu? A partir daquele momento, até os ônibus serem consertados, passarem por controle de qualidade e tudo, ele não vai ficar com 100% da capacidade produtiva.
os 2 ônibus vão ficar na oficina. A empresa só vai voltar a ter a 100% da capacidade produtiva quando não tiver nenhum ônibus na oficina, tá? Então, Douglas, é a mesma coisa numa linha de produção qualquer coisa. Você pega uma linha de produção, qualquer layout, qualquer coisa que você queira. Sempre vai estragar alguma coisa, sempre vai parar alguma coisa ali, aqui e tal, e é difícil uma empresa atingir 100% da capacidade produtiva. É claro, é isso que a empresa quer. Ela quer 100% da capacidade produtiva. Ela vai atrás de 100% da capacidade produtiva, tá? Ela luta para isso, mas vai ser muito difícil ela conseguir 100% da capacidade produtiva. Isso é sempre uma dificuldade muito grande, tá? Mas ela tenta. Esse é o ideal, tá? Ela também pode chegar a mais de 100% da capacidade produtiva, né? Que é quando ela tem maior produtividade ou ela faz hora extra, alguma coisa nesse sentido, né? Daí você pode considerar isso como além de 100% da capacidade produtiva, tá? Mas isso também é muito difícil. Normalmente as empresas planejam uma certa capacidade produtiva e tentam trabalhar até chegar a 100% dessa capacidade produtiva, tá? Não sei se tirou a dúvida, Douglas. Tirou sim, professor. Ótimo. Então, pessoal, para terminar, eu quero compartilhar aqui com vocês sobre o trabalho. Este trabalho está lá na semana... Opa! O que está acontecendo aqui? Espera um pouquinho só, gente. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Este trabalho está lá na semana 18. Tá? Na semana 18. Então, é bem simples. Escolha uma empresa, descrevam os processos e operações dessa empresa conforme a aula 10. Isto já foi do mesmo trabalho do bimestre passado. Então, vocês podem continuar. E definam o layout produtivo da empresa, conforme a nossa aula 15. Conforme a nossa aula 15. Justifiquem o porquê desse layout. É o seguinte, eu quero que vocês peguem aquela mesma empresa que vocês já fizeram, peguem os processos e operações e definam o melhor layout para a empresa, conforme a aula 15. Só que justifiquem o porquê daquele layout. Por que vocês estão utilizando aquele layout? Não é simplesmente escolher um layout. Eu quero que vocês pensem, raciocinem, qual vai ser o melhor layout para minha empresa específica. Então, tem que ter a justificativa. Não precisa ser 50 páginas o trabalho, tá, gente? Por favor. Entrega via AVA. Então, lá na 18ª semana, o material, este material aí que vocês estão vendo, que eu estou compartilhando, ele já está lá na 18ª semana, que é dia 29 de novembro. Vocês têm até dia 29 de novembro, 23 horas e 59 minutos na aba Atividade Avaliativa e Entrega de Trabalho para postar o trabalho. O trabalho é individual e não serão aceitas entregas após a data e horário estipulados. O resto é tudo igual ao trabalho do primeiro bimestre. Estrutura BNT. O trabalho vale até 2 pontos. Então, profundidade, relevância da equação, 1,5 ponto. Estrutura 0,25 e uso correto do idioma português 0,25. Em caso de plágio, com texto já existente, o aluno terá nota 0. Em caso de cópia entre 2 ou mais alunos, todos os envolvidos terão nota 0. Qualquer ponto não tratado aqui será resolvido diretamente pelo professor da disciplina em decisão unilateral. Então, o material já está lá na semana 18. Esse material aqui que eu estou apresentando para vocês já está lá na semana 18. Atenção, a gente está na semana 15.
Então, vocês têm que ir lá na semana 18 para ver o material. E vocês têm que entregar até dia 29 de novembro, 23 horas e 59 minutos. Então, gente, vocês têm 1, 2, 3 semanas para fazer o trabalho. 3 semanas. É bastante tempo, dá tempo tranquilo. Ainda mais que a primeira parte do trabalho vocês já têm, que é o trabalho do bimestre passado. Então, vamos pegar a mesma empresa, os mesmos processos e operação, tá? Vejam lá observações que eu fiz no primeiro trabalho para melhorar e assim embasar melhor o segundo trabalho. Fala, Bruno. Então, no caso, assim, layout seria mudança no processo? Como que vocês vão fazer o chão de fábrica? Entendeu? Não, pior que não. Qual que Seria era a tua mudança. empresa? A minha era fábrica de cerâmica, tijolos. Tá. Onde que vai ficar a entrada do material, estoque, como que vai ser a linha de produção, onde que vai ficar o produto final, como que vai ser a saída, o layout. Layout é o Sim. desenho da produção no chão de fábrica, Entendi. entendeu? Só que Daí tem que assim, justificar. não é só fazer o layout, eu quero uma justificativa por que aquele layout é o melhor para vocês. Então, se você se baseou numa empresa já existente, Bruno, é até interessante que você seja crítico com a empresa. Pegue o layout da empresa já existente e veja se é o melhor layout. Estude isso. Se é o melhor layout, se não pode melhorar e por que que pode melhorar. Daí a justificativa do porquê daquele layout, tá? Se não tiver a justificativa, o porquê que aquele layout escolhido é o melhor, não vai ganhar a pontuação máxima, né? Obviamente, que vai faltar a justificativa, entendeu? Entendi. Eu quero que vocês se baseiem lá na aula 15. Tudo aquilo que a gente conversou na aula 15, tudo aquele material que vocês têm à disposição, a leitura extra, material suplementar que vocês têm e tudo mais, para definir o melhor layout possível da empresa de vocês. Douglas, qual que foi a tua empresa no primeiro bimestre? Eu fiz em cima da empresa que eu trabalho. Não. De uma linha de produção. Tá. Então, você pode pegar o mesmo layout, mas seja crítico. Olha, isso está errado, então eu vou mudar para tal coisa. É tá? que a nossa é linear lá, né, professora? Eu vou ver se essa é a que casa melhor mesmo. Mas você justifique, tá bom? Não, sim, eu vou analisar lá, eu justifico se for essa adequada. Se for a melhor mesmo, essa daí, não tem problema. Vocês podem apresentar. Só que eu quero justificativa. Gente, eu quero que vocês pensem. Não façam tudo automático. Entendam, vocês não são técnicos. Vocês são formados em curso superior. Vocês têm que raciocinar mais. Entenderam? Tranquilo. Tranquilo, Bruno, também? Sim, professor. No caso, podia fazer 2 layouts e justificar a mudança, não? Como? Poderia fazer o layout que é o real e eu poderia fazer o outro com as mudanças, é isso? Também, se você quiser fazer melhor ainda. Melhor ainda. Eu não tinha pensado nisso, Bruno, mas ótima ideia. Se você pode colocar o layout atual e um layout com mudanças e justificar a diferença entre os dois. Porque o segundo layout é melhor do que o primeiro. Tá bom? Pode ser. Tá bom, beleza. Mas sempre justificando. A justificativa, gente, é básica, tá? Se não tiver a justificativa porque aquele layout é o melhor de todos, não vai ganhar pontuação máxima. Fala, Douglas. Tranquilo, então, professor. Até. Boa semana, hein? Muito obrigado pela presença. Não esqueçam de fazer atividade e frequência, hein, pessoal? Por favor. Boa semana para vocês e até a próxima segunda. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Não, o próximo é feriado, né?
Ah, desculpa, até daqui 2 semanas. Obrigado. Tchau, Valeu. tchau, Beleza? gente. Tchau.